E, gente, eu tive a oportunidade, eu gostaria que hoje o Matheus, hoje a gente veio aqui para aprender mais com ele, né? E eu tive a oportunidade, gente, de comprar o livro desse meu amigo, que é o livro dele, Livro para Prosperar. Então, eu trouxe realmente esse tema, porque, gente, esse livro é muito incrível. Então, se quem ainda não comprou, gente, pelo amor de Deus, porque é um conhecimento que eu acho muito distante de muitos cristãos, sabe, Mati? No meio cristão tem uma distância muito grande, né? Ou o cristão não pode prosperar, não pode ficar rico, ou o cristão tem que ser pobre, né? Não tem um equilíbrio, né? Então eu vejo muito isso no meio cristão. E isso que eu queria, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, esses extremos, Matheus, com relação, muitos cristãos acham que a gente tem que viver no nível de pobreza e outros abusam, né? Sim, dessa prosperidade financeira, vamos dizer assim. Esse é um aspecto, na verdade, que eu digo que é meio que geral do costume, vamos colocar assim, cristão no Brasil, né? Na verdade, a sociedade tem a tendência de ser muito extremista, né? De viver nos extremos. E nesse aspecto das finanças, o que a gente mais vê no meio das igrejas, no meio cristão, é também essa polarização, que é ou eu sou franciscano, né? Que eu tenho que negar todo e qualquer recurso financeiro e eu considero a pobreza uma virtude e eu começo a encaixar Jesus numa teologia de que Jesus é pelos pobres, de que Jesus ele é socialista, ele é o cara que quer tirar dos ricos e fazer todo mundo ter o mesmo tanto ali. Ou então eu vou para o outro extremo e eu começo a viver uma vida em função do dinheiro. Eu adoto a ganância e eu até brinco, eu falo assim, os cristãos têm aprendido a travestir a ganância de prosperidade ou de favor de Deus, né? Que a ganância nada mais é do que o desejo por sempre ter mais, nunca estar satisfeito. E que Paulo fala que é idolatria. Então, eu acho que os dois extremos são muito claros, que os cristãos não entenderam que existe um meio termo entre viver em função de ganhar dinheiro e a demonização de se ter recursos financeiros. Eu acho que o problema está nisso aqui. Nós não podemos cair nem nesse erro de achar que temos que ser pobres, nem precisamos entrar como o mundo de maneira natural acaba caindo, que é o amor ao dinheiro. Viver em função de riquezas, né? Esse é um ponto. Sim. E outra coisa também, uma coisa que as pessoas têm, Mati, outra pergunta que eu fiz, que eu anotei aqui, essa relação entre Jesus e o dinheiro, né? Porque na Bíblia fala lá que parece que o dinheiro é algo mal, né? Então tem esse pensamento de uma forma predominante que o dinheiro, só que lá na Bíblia a gente sabe, é muito claro, né, que é o amor ao dinheiro. Mas qual é a relação entre Jesus e o dinheiro? O que você podia falar pra gente sobre isso? Essa é uma excelente pergunta, porque assim, o que eu percebo e o que eu acho que eu levo as pessoas a ponderarem é o seguinte: os recursos financeiros, eles são necessários, ok? Ninguém sobrevive num mundo que é corrompido, um mundo que é regido pelo mal, sem recurso financeiro. Ponto. Não existe isso. O próprio Jesus, lá em Lucas, no capítulo 8, é mencionado claramente que ele era sustentado por algumas mulheres. Então, no seu ministério, Jesus tinha lá mulheres que sustentavam, porque as pessoas se esquecem do fato de que, naquela época, o mestre, ele, quando ganhava o seu reconhecimento de uma parcela de pessoas, ele passava então a ser sustentado financeiramente e ele carregava os seus discípulos para todos os lugares que ele ia. E então todas as contas daquelas, no caso de Jesus 13, né, que era Jesus mais 12, eram sustentados. Então a comida para os 13, a viagem para os 13, a hospedagem para os 13, tudo para os 13. Então sem recurso financeiro, não existe vida. Nós vamos precisar de recursos. E aí vem Jesus e mostra então que a questão não é ter ou não ter, mas a questão é aonde está o objetivo da minha vida. Aonde está a centralidade do meu ser? Qual que é a essência que eu tenho? Então, o que promove satisfação em Jesus? É o tanto de dinheiro que ele tem? É o tanto de recursos que ele tem? É essa a ênfase que Jesus coloca? E a gente vai ver que claramente não é. Não é isso.
O que Jesus mostra, inclusive, é o oposto. Ele fala o seguinte: olha, vocês precisam entender que o sobrenatural, o reino de onde eu venho, né, aquele que me enviou, tem a capacidade de fazer com que todas as coisas sejam acrescentadas a vocês quanto ao sustento, de forma que vocês não precisam se preocupar. Então, o que eu digo entre Jesus e o dinheiro é o seguinte: Jesus, ele é muito claro ao dizer que aqueles que são filhos do Altíssimo, mediante a fé, não deveriam viver ansiosos por coisa alguma. Porque Jesus sabe que o próprio Pai sabe que nós temos necessidades, sabe que nós temos contas a pagar, sabe que nesse mundo existem os impostos, existem a questão de compra, de venda, de aluguel e tudo mais, e que se nós aprendermos a colocar o nosso foco no nosso Pai, em quem nós somos, na manifestação daquilo que Ele nos transformou, que é nesses seres celestiais, então naturalmente o nosso Deus, o nosso Pai, irá cuidar de nós. Então, qual que é a relação de Jesus e o dinheiro? Eu sei que o dinheiro é uma necessidade, mas não transforme o dinheiro na sua vida como um senhor. Então, a fala que eu amo de Jesus é a seguinte: olha, tem uma coisa que vocês têm que aprender, que é a seguinte: só existe uma possibilidade de você deixar de servir a Deus. Só existe um outro senhor que pode competir com o próprio Deus na sua vida, e se chama Mamon. E o que é o Mamon, Vini? Mamon nada mais é do que o dinheiro elevado à condição de senhor. Então, ao invés de ver o dinheiro como um recurso, ao invés de ver o dinheiro como uma ferramenta, eu vejo o dinheiro como o senhor da minha vida, aquele que me controla, aquele a quem eu devo satisfazer. Eu vivo em função do dinheiro. Então Jesus fala: olha, entendo, eu sei que o Pai de vocês sabe que vocês têm coisas que vocês precisam. Ele sabe das suas necessidades. Isso está lá em Mateus capítulo 6. Ele fala: então, não precisa viver ansioso. Porque você não vai conseguir servir a Deus se você transformar o dinheiro em Deus na sua vida. Perfeito. E aí, Mateus, eu vejo pela minha vida também, né, irmão? Porque eu já fiz o Deus meu dinheiro. Dinheiro foi meu Deus durante muitos anos. Uhum. Né? Então, a minha conversão verdadeira, meu encontro com Jesus, fazem uns 4 anos, mais ou menos, que eu comecei a viver a plenitude, quando eu conheci a nova aliança na plenitude dela, assim, comecei a viver isso. E, gente, eu vivi esse lado, onde eu achava que o dinheiro ia me fazer feliz, onde o dinheiro ia mudar a minha vida, onde o dinheiro iria fazer minha família, poder proporcionar lazer, proporcionar o bem para minha família. E sendo isso, na busca desse dinheiro, eu perdi minha família. Então, irmão, é algo assim muito real para mim. Então, eu não digo que foi só esse fator, mas esse era um fator preponderante, que era essa busca por ficar milionário, ficar rico, que eu achava. E, irmão, quando eu conheci Jesus, assim, da forma plena, hoje, o meu desapego hoje, a coisa é uma coisa tão incrível, irmão. E aí, nesse desapego, que ele começa a acrescentar um monte de coisa que você fica assim, Senhor, o que é isso? Né? Então, é algo incrível, irmão. Realmente, essa tua exposição é perfeita, essa relação de Jesus e dinheiro. E nesse ponto, Vini, assim, eu sempre gosto de falar com o pessoal para eles entenderem, mais uma vez, eu não sou contra o enriquecimento, pelo contrário. Né? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 8 e 9, Paulo vai falar muito claramente sobre isso. No capítulo 9, especificamente, nos versículos 7 em diante, ele chega a afirmar que Deus quer nos enriquecer em todas as áreas. Literalmente, ali enriquecer é fazer ganhar mais recursos, é literalmente ter tesouros mesmo, né? Riquezas na terra. Mas a reflexão que eu promovo com o pessoal é o seguinte: se dinheiro traz felicidade, por que as pessoas no mundo nunca têm o suficiente? Por que as pessoas que alcançam um pouco de dinheiro sempre querem ter um pouco mais de dinheiro? Por que os milionários querem se tornar multimilionários? Por que os multimilionários querem se tornar bilionários? E por que os bilionários querem se tornar os donos de todas as maiores companhias? Porque nunca é suficiente, porque a satisfação não vai ser encontrada nesse senhor chamado dinheiro. Perfeito. Né? Então não é que eu preciso rejeitar o dinheiro, é só entender. Faz a reflexão simples, muito simples. Se você ainda acha que o dinheiro é suficiente para trazer satisfação, olha para a vida desses caras que são multimilionários.
Veja se existe satisfação na vida deles. Satisfação. Tem um cara que eu sigo na internet, ele é um católico, converteu ao catolicismo depois de conhecer a sua esposa e tudo mais, e hoje ele tem compartilhado sobre essa vida que ele tem buscado viver em piedade e tudo mais, nos sacramentos e tudo. E ele ficou muito rico na internet com uma plataforma que ele ensina sobre como você pode trabalhar com o digital. E eu fico maravilhado de ler algumas postagens dele, porque ele era um cara que vivia em prol do dinheiro, ele alcançou o dinheiro, e aí ele se deu conta de que o dinheiro não o satisfez. E aí hoje ele fala o seguinte, olha, as pessoas falam, você vai fazer um investimento aqui, aquilo outro, como é que você dá nosso posicionamento? Ele falou assim, cara, você não vai ouvir isso de outras pessoas, mas eu posso falar para você, eu não preciso de mais dinheiro. Eu sei que eu posso ganhar mais dinheiro, eu sei que eu posso fazer a minha empresa ser alavancada e ser considerada uma empresa de bilhões. Eu sei que eu posso fazer isso. Mas eu não tenho essa meta. A minha meta está aqui. Aí ele pega e mostra os stories dele, a família dele, os 3 filhos, a esposa grávida, a casa que eles têm, tudo mais. Ele fala, olha, é isso aqui. Tá tudo bem. Eu não preciso de mais do que isso. E ele fala, eu sei que vocês não vão ouvir isso na internet, porque parece que nunca é o suficiente, mas deixa eu falar para vocês. Eu tenho o suficiente, porque o dinheiro não foi o que me trouxe satisfação. Minha satisfação está no meu Deus e na minha família. Perfeito, irmão. É isso. Exatamente isso. Uma palavra que eu recebi há um tempo atrás, faz pouco tempo, assim. Eu estava em oração e o Senhor falou assim para mim, o que você fizer na sua vida, se a motivação do seu coração for o amor, eu sou teu sócio. Cara, isso aí ficou... Então, tipo assim, você pode fazer o que você quiser. Se a motivação for o amor, ele está com você, irmão. Se for você ganhar dinheiro, ficar rico, ele está fora. Pode dar certo? Pode, lógico. Mas ele não está envolvido. Então, isso aí falou muito comigo, irmão. Então, é sempre bom a gente analisar, né? Analisar o nosso coração, realmente. Qual a motivação dele, né? Então, quando a motivação está envolvida a você ajudar uma vida, a você transformar uma vida, né? O amor está envolvido, irmão. Pode ir com tudo, que ele vai estar ali do teu lado, ele é o sócio majoritário. Tudo vai dar certo. Outra coisa, Matheus, que eu queria te perguntar, que eu li no seu livro e gostei muito, gostaria que você trouxesse pra gente. Você fala sobre a relação, isso eu acho incrível, entre a generosidade e a prosperidade, né? Então eu acho isso aí, é uma conexão incrível, né, irmão? Então eu queria que você falasse sobre isso. Assim, as pessoas, elas não entendem, porque nós somos criados num mundo consumista, né? Então, é óbvio que quanto mais você tem, mais você ganha prestígio numa sociedade como a nossa. E o que as pessoas não entendem é que a lógica divina, ela vai meio que quebrar esse raciocínio humano e mundano, né? E o que eu trabalho no livro, que eu sempre ensino o pessoal, é que se nós aprendermos a cultura do reino, que é essa cultura do próprio Deus, né, da divindade, nós vamos entender que quanto mais generosos nós somos, mais nós teremos para manifestar generosidade. Então, enquanto o mundo está falando, olha, não dá agora não, porque você tem pouco, você não vai conseguir ajudar, então ganha mais um pouquinho, investe mais um pouco, guarda mais, poupa mais, faz esse investimento, pega esse rendimento, faz aquilo outro. Nada contra, obviamente, a boa gestão e administração dos seus recursos, mas o que as pessoas não entendem é que, do ponto de vista celestial, a generosidade é justamente a ferramenta com a qual Deus trabalha a prosperidade. Perfeito. Então, ao invés da prosperidade, porque para o mundo é assim, se torne próspero para que você seja generoso. Com Deus a lógica é invertida. Eu te faço generoso para que a prosperidade se manifeste na sua vida. Perfeito. Então, o que eu gosto de ensinar é isso. Eu sempre falo com relação, e obviamente eu trago Jesus como referência máxima. Então, eu sempre gosto de olhar para a vida dele. Eu falo, olha, em qual momento você viu Jesus buscando ter para si primeiro para que ele pudesse manifestar para as pessoas? Em qual momento os apóstolos estavam preocupados com os recursos que eles tinham para si mesmos, para que então eles pudessem fazer algum tipo de manifestação? Pelo contrário, o que a gente vai ver é justamente um caminho inverso.
de que os apóstolos, eles, mesmo em face da necessidade, insistiam em manifestar a generosidade. Inclusive, lá em 2 Coríntios, como eu falei no capítulo 8, Paulo ele vai mencionar a igreja da Macedônia, falando que mesmo na extrema pobreza e no período de extrema aflição que eles estavam passando, eles insistiram para que pudessem participar do privilégio de contribuir com os santos. E os santos, eu vou deixar isso bem claro, né? Algumas pessoas atribuem isso como se fosse oferta aos apóstolos. Não. Santos são os irmãos. Então a igreja da Macedônia ficou sabendo que o pessoal em Jerusalém, que a igreja, que os irmãos, os cristãos, a comunidade cristã em Jerusalém estava passando por privações financeiras. E eles insistiram com o apóstolo Paulo, falando assim, pelo amor de Deus, deixa a gente contribuir, porque eles entendiam que a generosidade é a ferramenta. Eu costumo dizer o seguinte, o seu objetivo é ser próspero, então descubra a sua generosidade em Deus. Porque a generosidade é a matéria-prima que Deus usa para gerar a prosperidade. E eu sei que o mundo pode conseguir uma suposta prosperidade sem a generosidade. Eles podem supostamente ser prósperos financeiramente, através da avareza, da ganância, da esperteza e assim por diante. O que nós estamos falando é, se você quiser ser próspero sem se tornar refém do dinheiro, e aqui entra a chave, sem se tornar um escravo do dinheiro, então aprenda a ser generoso. Aprenda a descobrir a sua identidade de generosidade, porque é isso que Jesus manifesta, né? É isso que ele faz, é isso que os apóstolos fizeram. Então eu gosto de dizer isso. Na perspectiva de Cristo, do Senhor, a matéria-prima que ele usa para nos fazer prósperos, ou para manifestar a prosperidade na nossa vida, é nos fazendo generosos. Perfeito, irmão. É bem isso, irmão. E a gente vive... Quando você... É uma coisa que eu falo, né? As pessoas assim que a gente começa... Quando a gente começa a fazer os lives aqui, né? A gente começa a se tornar um pouco conhecido na internet, que às vezes é bom e às vezes é ruim também, né, gente? As pessoas começam a te procurar muito, né? E uma coisa, Mate, que eu vejo, que o que diferencia, o que começa a mudar a vida da pessoa é quando ela se apaixona verdadeiramente por Cristo, pela pessoa. Quando tem um encontro e ela começa a entender todos esses aspectos da generosidade, do desapego. Pô, é Cristo, é o Senhor. E nisso vem uma pergunta, irmão, que também é uma pergunta que as pessoas... algo que eu vejo muito, característico das pessoas. As pessoas falam assim, então eu vou me conectar. Eu falo, gente, se conecta na videira. Conheça Jesus, conheça quem você é nele. E a pessoa conhece. Aí, de repente, ela acha... O Senhor realmente é o provedor, mas ela acha que ela não tem que fazer nada. Ela vai ficar ali, o Senhor vai cair tudo do céu para mim. Então agora aqui, Senhor, eu tomo posse, eu me aproprio pela fé, eu me aproprio disso, eu me aproprio daquilo. Eu considero assim um abuso, né, da nova aliança, vamos dizer assim. E a pessoa começa, e aí nada começa a acontecer, a pessoa achando que não tem que dar passos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Mate. Existe uma debilidade, eu chamo de debilidade da fé no nosso país, porque nós fomos ensinados que fé é a inação, ou a inércia. Eu vou deixar de fazer tudo porque supostamente eu estou crendo em Deus. Então a fé que nos foi ensinada é uma fé vazia, é uma fé supersticiosa, né? Onde eu acredito que a partir do momento que eu parar de fazer, aí vai vir um anjo, vai mexer aqui na coisa. Então, eu vou dando um exemplo bem claro, né? As pessoas acham, por exemplo, que, vamos supor, está passando por uma crise financeira e ela vai e tá sem emprego, né? Porque está sem emprego e tudo mais, então ela fala assim, não, eu vou parar, eu vou confiar em Deus, então agora eu não mando mais meu currículo para ninguém, eu vou ficar paradinho aqui na minha casa, porque eu estou crendo que Deus vai me dar um emprego. E aí, qual que é o problema desse pensamento, né, Vini? É o seguinte, eu quero que você me mostre uma vez na Bíblia, só uma vez, na história da humanidade, Deus agindo sem a ação humana. Exatamente. Quando que foi que Deus agiu na humanidade, agiu em prol de algo na humanidade, em algum homem, em alguma mulher, na vida de alguém, sem
sem que houvesse uma ação humana sendo, digamos assim, um instrumento divino naquele momento. Então, olha só que interessante. Deus libertou o povo do Egito, é verdade. A nação de Israel foi liberta do Egito através de uma ação. Exatamente. E essa ação tem digamos assim, um instrumento. Tem uma pessoa que foi usada por Deus para manifestar a vontade de Deus naquele momento. Então, tem uma frase que eu falo muito, que é a seguinte, olha, Deus age através das nossas ações. Então, o que é a fé genuína? Olha que interessante. O conceito de fé, no original grego, inclusive, está muito vinculado com a palavra fidelidade, que é eu creio e por isso permaneço fazendo em conformidade com aquilo que eu creio. Eu permaneço fazendo. Então, a loucura é a seguinte, a loucura é a seguinte. Antes eu procurava emprego na base da minha força, confiando que o meu currículo, a minha capacidade, tudo dependia de mim e eu tinha que fazer todos os meus esforços. Em Cristo, agora eu entendo, e eu creio que Ele é meu provedor, e porque eu creio no meu provedor, que Ele é meu provedor e que Ele vai cuidar de mim, eu posso então permanecer agindo, só que agora confiando nele. Confiando que a vaga, que o emprego, confiando que as circunstâncias vão contribuir. Eu não deixo de fazer. Eu apenas tiro a minha confiança da minha capacidade e eu deposito a minha confiança na bondade de Deus. Perfeito, meu amigo. Eita, mas eu continuo fazendo. Eu permaneço fazendo. Eu permaneço porque isso é fé. Eu gosto sempre de lembrar isso. Fé vazia, uma fé sem ação, é uma mentira. É uma ilusão. Então, talvez esse seja o texto que os pouquíssimos cristãos que estão, vamos colocar assim, né, na graça, entendem, é o texto de Tiago, né? Tiago fala o seguinte, olha, me mostra a sua fé sem obras, a sua fé sem ação. Minha fé. Deu uma travadinha na internet. Voltou? Voltou? Deu uma travadinha, voltou. Voltou. Para mim também está tranquilo. Então, o que eu acredito, Vini? É o seguinte. Porque nós cremos, nós agimos. Porque eu creio, eu vou ter ações que são compatíveis com a minha fé. Aí eu quero dar um exemplo só bem rapidinho aqui, porque eu recebo muita pergunta sobre isso, como por exemplo na parte de restauração de casamento. Eita, história. Vou aprender com você que eu recebo muito história. A galera vira e fala o seguinte, Mateus, meu marido saiu de casa, minha esposa me largou, eu estou crendo que Deus vai restaurar. Tô orando. E aí? Eu sempre digo o seguinte, olha, a sua oração ela é válida, ela é necessária para que você possa ser encorajado pelo Espírito Santo, mas no sentido de passar a agir. Então, a reconciliação de um matrimônio passa por atitudes e não por uma ação espalhafatosa, miraculosa, repentina, aleatória de Deus, que um passe de mágica faz com que o marido queira voltar para a esposa ou a esposa queira voltar para o marido. Não. São ações. Exatamente. Eu vou agir em prol daquilo que eu creio. Se eu creio na restauração do meu casamento, eu vou conversar, eu vou propor perdão, eu vou propor reconciliação, eu vou propor resoluções. E aí a mesma coisa na vida financeira. Olha só que interessante, trazendo então para o aspecto de ser livre para prosperar. Se eu creio que Deus é o meu provedor, eu posso trabalhar, porque eu sei que meu trabalho vai ser digno de um sustento. Perfeito. Porque eu confio em Deus, porque eu creio nele, eu posso ser generoso, eu posso ter uma ação compatível com a realidade de que já sou próspero. Então eu posso manifestar generosidade. Por quê? Porque eu creio. Eu creio e por isso eu ajo. O esperar em Deus, isso aqui eu acho maravilhoso. Esperar em Deus não é deixar de fazer, mas é fazer confiado que Ele é o meu sócio, como você disse. Ele é meu sócio. Ele está comigo, Ele está agindo através de mim nas minhas ações. Muito bom, amigo. Gente, está anotando essas chaves aí, por favor, hein? Rapaz, muito bom, irmão. Agora, outra coisa, Mateus, também. Você estava falando sobre esse aspecto. E o que nós podemos, você pode aconselhar, o que nós podemos fazer? Qual a ação? A gente está falando de ação, né? Qual tipo de ação que a gente pode ter para prosperar verdadeiramente? Para ter essa prosperidade? Vamos lá, ótimo.
Eu gosto de trabalhar a prosperidade com um fundamento, que é a satisfação no meu Senhor. A primeira coisa, a primeira ação que precisa haver na vida do cristão, na minha opinião, né, daquilo que eu tenho aprendido, lido, e daquilo que eu descubro na vida de Jesus, a primeira coisa é a minha satisfação, o meu suprimento, a minha alegria, a minha sensação de realização encontra-se única e exclusivamente no meu Senhor. Então não é na minha esposa, não é no valor que minha esposa me dá, não é no valor que meus filhos me dão, não é na promoção que eu recebi do meu chefe ou na valorização que eu recebi dele, não é na aprovação da minha família naquilo que eu faço, não é do meu diploma, a minha satisfação não é a minha conta bancária, a minha satisfação é o meu Jesus. Começa aqui, a primeira ação. Então a primeira ação prática é: eu preciso agir, ou seja, eu preciso fazer com que no meu dia a dia, na minha rotina, a minha satisfação esteja no Senhor. E isso é uma ação que é ir todos os dias, pela manhã, à tarde ou à noite, no período que você separa, e reiterar isso assim: Jesus, eu quero que o Senhor seja a minha satisfação. Eu quero me satisfazer no Senhor. Não existe prosperidade genuína, veja só. Qualquer prosperidade que não esteja fundamentada na satisfação em Cristo vai se tornar uma escravidão. Escravidão. Então a primeira ação, eu vou me render ao Senhor. Eu vou falar: Senhor, só o Senhor me satisfaz. Eu preciso do Senhor. O mundo inteiro pode acabar. Se eu tiver o Senhor, tá tudo bem. Então essa é a primeira ação, é a satisfação naquele que é o meu provedor. A segunda ação, Vini, que eu gosto de falar, eu preciso entender que prosperidade é avanço, melhoria. Então o conceito de prosperidade é o quê? É sair de um ponto e ir para outro melhor. Então um casamento que prospera não é um casamento que fica rico. Casamento que prospera é um casamento que começa com alguns problemas, por exemplo, de comunicação, e com o tempo melhora a sua comunicação. É um casamento que começa com um nível de intimidade, mas que com o tempo aumenta a sua intimidade. O casamento que prospera é aquele que sai de um ponto e passa para outro melhor. Progredindo, é o ato de progredir, de avançar, de melhorar. Se eu entendo que prosperidade é a melhoria, então qual que é a minha ação que é compatível com melhoria? Eu vou olhar para as minhas finanças e eu vou perceber e analisar se eu estou tendo ações que melhoram a saúde financeira da minha família ou se elas pioram a saúde financeira. Então, eu tomo dinheiro emprestado? Eu faço empréstimos bancários? Eu uso e abuso do meu cartão de crédito? Eu tenho um custo de vida e um padrão de vida que é superior àquilo que eu realmente posso manter nos próximos meses? Então, eu sou sensato, eu tenho a capacidade de olhar para o meu dia a dia e perceber que olha só que interessante, já que a minha satisfação não é o meu estilo de vida, por que não diminuir o padrão para que haja prosperidade, avanço, melhoria na área financeira? Então, o problema é esse. Olha que interessante. Por que eu coloco, Vini, a satisfação em Jesus como uma primeira ação? Porque as pessoas tentam se enganar. E elas falam: não, minha satisfação é Jesus. Mas se ela não tiver um carro zero, ela fica triste. Ela se sente incapaz. Fala que a satisfação é Jesus. Mas se tiver que sair de uma casa de 4 ou 5 quartos para ir para um apartamento de 3, que é o compatível com a família, porque a família precisa, entra em crise. Deus não está cuidando de mim, o diabo está me atacando. Mas por quê? Porque ela, sem querer, está se enganando, colocando a satisfação naquilo que ela tem. Colocando a satisfação na casa que ela mora, no carro que ela dirige, na roupa que ela veste. Então, qual que é a segunda ação que eu digo? Analise as suas finanças e veja se as suas ações eles contribuem para a prosperidade ou para a decadência financeira. Não faz se as minhas ações não contribuem para uma prosperidade, então eu estou simplesmente agindo de maneira contrária à minha fé. Entende? Essa é a segunda ação. Qual que é a terceira ação que eu gosto de dizer? É o seguinte:
lembre-se que se você tem a sua satisfação em Jesus e você adequou, você consegue viver uma vida que é digna, que é boa, desfrutando, mas não colocando o seu coração nisso. Então agora você tem a capacidade de manifestar a prosperidade que é uma realidade na sua vida. E aí entra a parte da generosidade. Então não se esqueça que se você está satisfeito em Jesus e você vive uma vida que é compatível com aquilo para progredir na prosperidade, então não se esqueça. Existe uma evidência da prosperidade na sua vida que se chama generosidade. Crie o hábito de ser generoso. Obviamente, com todo o bom senso e a lógica óbvia daquilo que você tem. Então, eu, Matheus, quando comecei meu casamento, tinha uma capacidade de ser generoso com R$30, R$50, R$100 às vezes. Mas era um orçamento muito justo, mas eu não deixava de manifestar generosidade. Eu, graças a Deus, junto com a Isabela, temos uma dinâmica de que nós sempre detectamos pessoas que estão precisando mais do que a gente. Então, eu sei que a gente tem algumas necessidades, mas tem gente que precisa mais ainda. Uhum. E aí o que a gente faz? A gente escolhe o casal, a gente chega lá, então nós já conseguimos pagar materiais escolares para pessoas, nós já conseguimos pagar a conta de luz para amigos e irmãos próximos que estavam passando por uma barra um pouco mais pesada, a gente já conseguiu fazer compras de supermercado para outras pessoas. Então, constantemente, nós estamos manifestando generosidade. Por quê? Para relembrar, ou melhor dizendo, para manter esse fluxo, sabendo que o dinheiro não vem para ser retido na minha mão. O dinheiro é um instrumento para manifestar a realidade que Deus me fez. Então, se Deus me fez próspero, eu posso manifestar essa prosperidade. Como que eu manifesto prosperidade? Sendo generoso. Sendo generoso. Então, se a sua generosidade de hoje é ser R$50, é R$10, é R$20, não me interessa. Comece a ser generoso. Eu sempre ensino isso também, Vini. É o seguinte, a gente tem que começar a entender 3 coisas. Sempre vai ter alguém precisando de uma oração nossa, ou seja, sempre vai ter alguém precisando de uma ajuda espiritual nossa, sempre vai ter alguém que está num nível inferior que eu posso ajudar a progredir espiritualmente, sempre vai ter alguém que sabe menos do que eu, então eu posso servi-la com o meu conhecimento, e sempre vai ter alguém que tem menos recursos do que eu, e eu vou poder manifestar generosidade na vida dela. Então, se eu mantiver acesa esse alerta, digamos assim, dessas 3 coisas, eu sempre vou servir. Sempre vou servir. Então eu posso servir, eu posso ser generoso com o tempo, eu posso ser generoso com o conhecimento e eu posso ser generoso com o meu dinheiro. E aí, Matheus, você falou desse pouco, né? Use o pouco que você tem. As pessoas falam, não tem. Você tem. Você tem. Cada um tem uma quantidade. Seja do que for a oferecer ao próximo. Então, ofereça, faça, dê um passo, né? Eu falo muito, gente... por exemplo, a gente sabe, né, Matheus, você é um cara que busca muito conhecimento. Conhecimento é maravilhoso. Eu também gosto. Mas se você não usar o que você já aprendeu, que às vezes é algo tão simples, né, dentro da palavra, até o que Jesus fala, né? Se você não entendeu que você tem que só receber o amor de Jesus e dar para o próximo, e seja da forma que você manifestar, que é o simples, e você só querer ficar retendo conhecimento e não fazer com o pouco que você já sabe, gente, não faz sentido a nossa vida aqui, cara, né? Eu falo muito isso para as pessoas, né? Mas desculpa interromper o raciocínio, eu só quis complementar. Não, é isso mesmo. Então, satisfação, adequação, generosidade. E aí eu sempre digo, olha, é óbvio que a generosidade ela pode sim ser manifestada com tempo, com atenção, com palavras, com tudo mais, com conhecimento. Mas eu sempre insisto, se você quer manifestar uma prosperidade financeira, então, que a generosidade seja financeira. Aprenda também a ter esse hábito, cara. Então, assim, o que eu falo para as pessoas? É muito bonito o discurso de ser generoso com vários aspectos, mas tem hora que a generosidade tem sim que se manifestar financeiramente. Então, eu posso dar 3 exemplos rapidinho aqui. Estava aqui em Brasília e tudo mais, e aí uma pessoa próxima a nós estava sem filtro, sem filtro de água em casa, mudou para uma casa nova e tudo mais, não tinha filtro, ela bebia água só com aquele adaptadorzinho de pia e tudo mais. E aí eu falei com a Bela, falei, amor, a gente tem um filtro aqui, vamos dar para ela, a gente compra outro. Vamos fazer isso? Nosso filtro aqui é bom e tudo mais, toda vez que ela vem aqui, ela fica e fala, vamos dar para ela? Vamos. Pegamos o nosso filtro, vamos lá, e peguei um outro, inferior ao que a gente tinha. Entende?
pouco mais antigo, tem problema, tá tudo bem, vamos manifestar. Se a manifestação pode ser dessa forma, qual que é o problema? Recentemente, a mesma coisa, a gente estava lá, percebemos que a dispensa de pessoas próximas a nós estava um pouco vazia. A Bela chegou assim, amor, você viu lá? Pois é, vamos. Aí o que a gente fez? Propusemos um almoço. Não, vamos fazer um almoço juntos e tal. E aí ele falou, mas aí, então vocês nos recebem? Ele falou, recebo, vem pra cá, vamos fazer e tudo. E aí, eu falei, não, pode deixar que eu vou fazer as compras pro almoço e aí a gente depois faz a divisão. Só que nessa eu fiz uma compra para casa. Então eu fiz a compra de macarrão, arroz, tudo. Comprei como se fosse para mim. Fiz lá a compra de supermercado, levei na casa da pessoa e falei assim, Matheus, essas compras aqui, você quer que coloque no seu carro? Eu falei, não, você não tá entendendo, a compra é para você. Essa compra é para você. Aí ela, nossa, obrigado. Foi saiu guardando assim as coisas. Então, qual que é o problema da gente começar? E aí, o terceiro exemplo que eu quero dar é só porque, assim, às vezes a gente acha que ajudar só pode ajudar com muito. Já teve vezes que a Bela, por exemplo, e a gente chegou no momento em uma reunião com amigos e tudo mais, e ela sentiu, tinha R$50 na carteira dela, e ela sentiu, o Espírito Santo falando, olha, pode ofertar para tal pessoa, hoje é para ela esse dinheiro. Ela foi lá e falou assim, olha, eu não sei porquê, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas está aqui, o Espírito Santo pediu para te dar e tal, uma oferta para você. E aí a pessoa começou a chorar na frente dela, e aí ela depois compartilhou, assim, essa pessoa compartilhou, falou assim, Bela, é o seguinte, eu tinha exatos R$5 na minha carteira e o Espírito Santo mandou eu dar. E eu falei, mas Espírito Santo, é o dia que eu tenho para ir embora. E ele falou, é para você dar. E eu dei. E vim para cá. E agora, quando você me deu essa oferta, o Espírito Santo me mostrou claramente. Quando você tem a disposição de entregar o pouco que você tem, eu me encarrego de te dar aquilo que você precisa. Perfeito. É lindo isso. Então, inclusive, Mate, dentro disso que você está falando, né? Quando você é generoso, isso vem da obediência e ouvir a voz, né? Então, isso, eu e Thaís, a gente tem essa sensibilidade também. A gente, Senhor, e aí? E ele fala, irmão. Às vezes você está lá com R$100 na carteira, ele pega metade e dá para você aqui. Faz isso. Ou dá tudo. Isso, não interessa. Sim. E você dá aleluia. Já chegou a esse ponto de valores até consideráveis. Eu falei, amor, o senhor mandou eu ofertar tanto para uma pessoa, tá bom. Eu falei, amor, faz o Pix. E ela não contestar, porque ela sabe que é o Espírito Santo falando comigo. Essa conexão do casal é importante, né? Então, eu falo, amor, faz. Porque eu, pela minha carne, irmão, aonde eu ia mandar um valor para uma pessoa que eu não conheço, Mate? Não faz sentido, cara. Então, é ele falando comigo, eu sou obediente. E quando você faz isso, irmão, aí começa, vamos dizer, essa manifestação sobrenatural começa a vir sobre a sua vida, irmão. Exatamente. Né? E aí, Vini, assim, das ações, né, pra gente concluir, a quarta e última ação que eu sempre recomendo às pessoas, então, ó, eu transferi minha satisfação para Jesus, eu fiz uma adequação, ou seja, eu fiz uma leitura, porque eu estou satisfeito em Jesus, eu sei que talvez seja momento, às vezes, de abrir mão de algo, ou de manter, ou de diminuir, tudo mais. Então eu faço a satisfação me leva a uma adequação ao meu estilo de vida, que faz com que eu esteja capaz de demonstrar generosidade, porque agora tem dinheiro sobrando, porque se eu adequei, vai ter dinheiro, eu vou conseguir sim manifestar. E aí vem o quarto ponto, que é uma ação que eu acho que é importante para todo cristão, que é a sabedoria na administração. Então os cristãos têm que aprender a serem sábios. Eu quero ler uma passagem com vocês. Putz, não trouxe minha Bíblia. Será que me lê perto? Vini? Amor, passa a Bíblia. Se eu tiver um celular, porque eu tenho quase certeza que a passagem é Lucas 16. Deixa eu ver aqui. Eu tenho quase certeza, é Lucas 16. Lá em Lucas 16, Jesus dá um conselho para os discípulos, falando que os cristãos deveriam aprender a ser astutos com as suas finanças e fazerem amigos através das suas finanças. Porque o dia que as suas riquezas acabarem, esses amigos que você ajudou, esses amigos que você fez, que você usou bem o seu dinheiro para fazer amizades, vão te receber numa morada eterna. É Lucas 16 mesmo. Não é? E se eu não me... qual versículo que é? O 12? 12. Mais pra frente? Não sei se é o 12, mas... 12 diz assim. Não, a quem é fiel... No 10 fala assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto
No Não, muito. aí em Lucas 16 vai ter, eu não lembro certinho o versículo, mas Jesus vai falar o seguinte: aprendam a fazer amizades com o dinheiro de vocês, algo nesse sentido. Porque o dia que as suas riquezas acabarem, esses seus amigos vão te receber num lar eterno, celestial. As suas moradas eternas. Vê se você acha esse versículo aí. Mas se não achar também não tem problema. O pessoal pode depois achar em lê Lucas 16, né? Isso, Lucas 16. Ah, aqui, ó. É o Lucas 16, capítulo 9, versículo 9. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos saltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Olha que doideira. Jesus ele está ensinando os discípulos a como administrar o dinheiro. E a como usar o dinheiro em prol de fazer boas amizades. De manifestar generosidade. Porque eles estão falando, olha, pode ficar tranquilo, porque se você aprender a usar o seu dinheiro de maneira sábia, de maneira diligente, de maneira inteligente, inclusive fazendo amizades, pode ficar tranquilo, que o dia que acabar as suas riquezas, eles vão te receber. Eita, vocês vão ter uma recompensa eterna. Então, o que eu acho doido é isso, assim, os cristãos eles têm perdido muito por não saberem administrar o dinheiro. O livro de Provérbios tem muitos ensinamentos sobre isso, sobre as finanças, de não ser fiador de pessoas, ou de, se você for, saiba onde você está entrando, de não cobrar juros, de não ser essa pessoa gananciosa, de não querer ficar rico da noite para o dia, de saber gerir bem as suas finanças, de dar valor no trabalho diário, de você poder entender essa capacidade de multiplicação dos seus recursos. Porque no final das contas também, Vini, vamos ser bem sinceros, quanto mais dinheiro nós tivermos, quanto mais recursos nós tivermos em nossas mãos, maior vai ser a nossa capacidade de generosidade. Então não é que você só tem como ser generoso com muito, não, você tem como ser generoso com pouco. Mas a questão é, a minha oferta de R$50 faz pouco no dia de uma pessoa. Se eu conseguir ofertar 5 mil, já muda bastante. Se eu conseguir ofertar 50 mil, mudou mais. Se eu conseguir ofertar 500 mil, poxa, aí já dá para construir bastante coisa. Entende? Exatamente. Então o que eu digo é, se nós tivermos a sabedoria, e eu sempre insisto com isso, assim, ó, porque é o ponto que eu quero, da administração, né, que eu quero concluir esses 4 pontos aqui, só falando isso. Olha, gente, eu sempre tenho pelo menos a convicção comigo, de que os cristãos deveriam estar sendo as principais referências de todas as áreas para o mundo. Porque nós temos algo que o mundo não tem e se chama Espírito Santo. Então o que me deixa maluco é como que as pessoas do mundo conseguem aprender a investir melhor, a participar, usar melhor o seu dinheiro, a ter mais recursos do que cristãos. Eles não têm o Espírito Santo. Então eu sempre falo isso, como que um diretor de cinema consegue fazer um filme melhor do que alguém que pode ser inspirado pelo Espírito Santo? Como que um escritor de livros pode fazer um livro pior? Um cristão pode fazer um livro pior do que alguém que não é inspirado pelo Espírito Santo para aquilo. Então o que eu gosto de dizer é o seguinte, nós precisamos aprender que além do conhecimento humano, nós podemos e devemos nos lembrar da ação do Espírito Santo em nós. Perfeito. E ele pode elevar, assim, exponencialmente aquilo que nós temos nas nossas mãos, seja nosso conhecimento intelectual, os nossos recursos financeiros e assim por diante. Perfeito, Mate. Muito bom. E, Mate, eu queria uma coisa também, cara. Você estava falando, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a manifestação sobrenatural. Porque isso, irmão, tem sido algo muito constante, às vezes, na minha vida de Thaís. Umas coisas muito loucas, assim, sabe, irmão? E tipo assim, você falou de generosidade, né? A generosidade se torna algo tão comum na nossa vida e é tão natural, não é algo forçado. Né? É uma coisa assim que o Espírito, você deixa fluir, o Espírito vai mostrando, ó, faz isso, e você vai obedecendo e fazendo. E quando você tem uma necessidade maior, pelo menos o que tem acontecido muito comigo, eu vou assim, ó, eu tenho essa necessidade, eu lanço sobre ti o seu meu provedor, eu descanso, não falo mais nada. Irmão, e vem de lugares que eu nunca imaginava e de uma forma muito sobrenatural. Eu queria que você falasse isso. Eu vejo isso, Mate, como você realmente criando essa sensibilidade, você tendo essa intimidade com Jesus, você estando, ele é tudo para você, né? E você se desapega dos bens materiais e você é obediente,
a provisão sobrenatural começa a vir, porque ele sabe que nada vai corromper teu coração, irmão. Ele começa a derramar coisas que você fica, meu Deus, da onde? Que é isso, Senhor? E você sabe que aquilo não é para você desfrutar um tanto e você ajudar no outro tanto. De uma forma muito simples, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente não pode esquecer, Vini, de que a vida cristã, ela com certeza vai abranger as manifestações sobrenaturais, coisas que a gente não consegue explicar. E eu sempre gosto de trazer essa, digamos assim, essa chave nesse aspecto muito simples, que é o seguinte: Jesus, ele fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. E as pessoas vêm falar comigo, sempre me perguntando assim: Mateus, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? E eu devolvo com uma pergunta. Eu falo: olha, você quer saber de fato o que é buscar o reino e a sua justiça porque você quer ativamente fazer isso? Ou é porque você está querendo que as outras coisas sejam acrescentadas? O seu coração está em aprender a buscar a Deus, o seu reino, a sua justiça, acima de qualquer outra coisa? Ou o seu coração, a sua intenção é: eu estou precisando que as outras coisas me sejam acrescentadas, então me ensina o que é isso aqui. Mas o coração está aqui. Então, o que eu costumo dizer? A manifestação do sobrenatural, ela com certeza é um componente mais do que claro, biblicamente e experimentalmente, nas nossas vidas, nós que estamos em Cristo. O sobrenatural é uma realidade. Nós deveríamos estar manifestando e vivendo, experimentando dela diariamente, né? Acontece que o problema é que nós somos... Isso eu falo demais. A gente tende a ter vergonha de assumir essas segundas intenções. E eu falo: cara, vamos ser sinceros com Deus e falar: Deus, o negócio é o seguinte: hoje o que está tomando a minha mente, o que está tomando o meu coração, o que está tomando a minha paz é a minha necessidade financeira. E aí eu falo como aquele pai daquele garoto que se debatia, que os discípulos não conseguiram ajudá-lo. Ele fala o seguinte: ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, me ajuda com a minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na pequenez da minha fé. Então eu falo para as pessoas, eu falo assim: gente, eu viro para Deus e falo: Deus, me ajuda na minha falta de fé. Não tenta se enganar, não, porque enquanto o seu coração estiver naquilo que você acha que precisa ser acrescentado, o sobrenatural se torna imperceptível para você. Não é que Deus para de agir, é que você não percebe mais. Você fica tão focado no natural que o sobrenatural você para de perceber o sobrenatural. Então eu sempre digo o seguinte: é óbvio que as manifestações sobrenaturais fazem parte, cara. Eu estava dando esse testemunho recentemente lá nas minhas lives, falando que surgiu um imprevisto, né, no parto da Bela. O Benjamin veio com um bracinho com uma posição diferente e ela acabou tendo uma laceração no parto e a gente teve que fazer um procedimento extra que não foi coberto pelo plano. E acabou, não tem o que fazer. E na hora eu poderia simplesmente ficar desesperado, brigar na justiça, falar assim: Deus, olha, eu sei que é difícil de entender o que está acontecendo, mas eu só quero que o Senhor guarde meu coração, sabendo que o Senhor é aquele que nos supre. É só isso que eu preciso. Me lembra disso. Cara, e começou a vir oferta de aqui e de lá, e de repente, Mateus, senti de dar isso, senti de fazer isso. Mesma coisa recentemente agora. Eu estava em São Paulo, e aconteceu de nós termos também um imprevisto aqui, a gente precisou gastar um dinheiro um pouco a mais com um procedimento que nós precisamos fazer com o Benjamin, e aí compra remédio, e é consulta, e é isso, e é aquilo, coisas da vida, normal. E aí o mês ficou um pouco apertado. Cara, mas do nada, assim, do além, 2 pessoas vieram assim e falaram assim: Mateus, eu não sei porquê, cara, não precisa nem falar nada não, mas tá aqui, dá aqui um presentinho pra você. Eu abri um envelope com R$1.000. Dali a pouco a outra pessoa vem cá: Mateus, tá aqui, Jesus te ama. Mais R$1.000. Cara, e zerou. E foi assim, foi na ponta, foi o que precisava mesmo. Então é óbvio que, além da gestão financeira, além da adequação de estilo de vida, além de tudo isso que a gente está falando aqui, existe manifestação do sobrenatural. Existe um imponderável, digamos assim. E vai acontecer. Por quê? Porque se o nosso coração, e é isso que eu falo, se o nosso coração está no Senhor... Exatamente. Cara, esse é o ponto. Acabou. Esse é o ponto.
Acabou. Então, o sobrenatural pode se manifestar tanto que for, que meu coração não vai para aquilo. Eu não vou ficar doido no dinheiro que eu tenho para receber. Eu vou continuar sendo satisfeito no meu Senhor mesmo. Não, isso é incrível que acontece, Mate. E tipo, é que eu falo, né? Gente, o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Né? E quando a gente tem essa acessibilidade, ele conhece meu coração, ele vai lá, Mate, ó, faz isso aí, manda uma ofertazinha pro Vinícius lá. E já aconteceu, Mate, eu vou te falar uma coisa só entre várias que aconteceu. Ano passado, irmão, fui fazer EPS e eu não me programei, né? E a gente... Quando chegou um mês antes, eu falei, meu Deus, não tem dinheiro pra ir pra EPS. Tem que pagar o negócio. Eu tenho que pagar EPS, cara. Aí eu falei, amor, e agora? Como é que eu faço? Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu fui lá pra minha rede aqui, eu amo deitar na rede aqui, né? Deitei na rede e falei, senhor, é o seguinte, o Rahed, ele diz lá que ele escolhe as pessoas através da oração. Então, se ele me escolheu, foi o Senhor que me escolheu. E o Senhor sabe a minha condição, eu tô sem provisão, e eu creio em Ti, Senhor. Então, eu já tomo posse e aguardo. Acabou, Mate, acabou, só falei isso. E continuei minha vida normal. Irmão, o valor na época era 6.400, acho que era EPS, uma coisa assim. Rapaz, deu uns 4 dias depois. Eu tava aqui, de repente, eu olhei pro meu e-mail, um e-mail estranho que eu nunca tinha visto. Cara, uma oferta de uma irmãzinha lá do exterior, de 6.400 reais. Isso é muito doido. Meu irmão, eu chamei a Thaís aqui e falei, amor, olha isso aqui, cara. Como não crer num Deus desse, cara? E ela não sabia de EPS, não sabia de valor, não sabia de nada, irmão. Então, tipo assim, quando você... é uma pessoa que é sensível ao Espírito também, que mora do outro lado do mundo, e o Senhor falou o valor exato que eu precisava. Então, irmão, é exatamente isso. É incrível. É uma coisa louca. E se eu puder, assim, pelo incrível que pareça, já está acabando o tempo aqui, mas o que eu queria falar com o pessoal... Vamos fazer mais, amigo. Vamos, pelo amor de Deus, vamos fazer mais. Eu vou fazer também, eu vou te receber no meu Instagram. Que é o seguinte, o que eu gosto de falar pro pessoal? A gente tem que trabalhar com aquilo que é, vamos por assim, do mais simples para o mais complicado. Então, o que é o mais complicado? O mais complicado é a manifestação e é a experiência, digamos assim, de viver uma vida próspera. Realmente, esse é só o resultado. O que é o mais simples? O mais simples é eu ajustar as coisas no meu interior. É ajustar o porquê, as motivações, mas principalmente a minha identidade. E o livro que eu escrevi, que é Livre para Prosperar, que tem esse título justamente para poder mostrar, a gente tá aí, o que eu desejo, a mensagem que eu transmito é a seguinte: ser livre para prosperar começa com a realização ou a apropriação da identidade de quem nós já somos em Jesus. Por que eu coloquei livre para prosperar? Porque Cristo já nos deu uma identidade nova nele, em que nós somos libertos de nós mesmos, libertos do pecado, libertos do mundo. Então isso significa que nós já somos livres. Livres para prosperar em que sentido? Em progredir, em avançar, em sair de um ponto de escassez, de restrições, de reclamações, de necessidades, e ir para um ponto de gratidão, de transbordar, um ponto de manifestar da realidade de Cristo. Então, a última coisa que eu gostaria de fato, assim, que eu sempre gosto de falar nessas lives é o seguinte: nós precisamos entender que todas as nossas ações são uma consequência da identidade que nós percebemos que temos. Então, eu só faço aquilo que eu identifico. Então, se eu me identifico como alguém próspero, eu ajo como sendo alguém próspero. Se eu me identifico como alguém que é amado, eu posso andar manifestando esse amor. Eita, glória. Se eu me identifico como alguém que é sobrenatural, eu posso manifestar o sobrenatural na minha realidade. Mas o ponto é esse: eu vou agir em conformidade com a identidade que percebo ter. Perfeito, irmão. Perfeito. Nossa, irmão, muito bom. Mateus, amei, né? Eu acho que tem muito assunto sobre isso ainda, porque, Mateus, eu vejo que é algo que é um conhecimento que o teu livro, meu, veio muito para agregar. Então, gente, quem não comprou o livro do Mateus, vai na bio dele, né? Na bio lá tá um link.
e lá tem como você adquirir tanto o livro quanto os outros produtos digitais que o Matheus tem, mentorias, né? E, gente, quem não segue o Matheus, segue o Matheus, que gente, o stories dele é a loucura, é muito bom. Gente, as perguntas são muito loucas, mas às vezes é tua dúvida, né? É muito bom. E eu gosto da forma, né, que o pessoal fala, né, da forma pontual que você responde às vezes, né? E, gente, às vezes tem que ser, né? Porque tem coisas que são complicadas, né, Mati? Então, por exemplo, às vezes, uma coisa que eu e Thaís, a gente tem essa diferença. Eu sou muito levanta e anda, sabe? E Thaís já é não de ouvir o passado, e ela entra no passado da pessoa. Eu falei, quando vem alguém assim, eu falei, amor, toma, fala com essa pessoa. Você vai lá. Então, graças a Deus tem essa... Eu não, eu falei, gente, esquece passado, corta aqui, vamos começar agora? Então vamos, pum, né? Então, eu vejo isso lá nos teus stories, é muito conhecimento, gente. Então, quando ele abre a caixinha de perguntas, ela pode perguntar, porque o Matheus é um cara que tem um conhecimento muito grande da Nova Aliança. É um estudioso, na verdade, o Matheus, né? É um cara que estuda muito, que ele busca muito conhecimento, e ele está ali aberto, gente, justamente para propagar esse conhecimento que ele recebe todos os dias. E, Mati, eu te admiro muito, né? Obrigado, como um grande irmão, como um grande pai que eu vejo que você é, um grande esposo, um homem de Deus incrível, né? E eu aprendo todos os dias com você, irmão, tá bom? Eu te amo em Cristo e eu quero fazer muito mais lives com você, tá, gente? Siga o Matheus, compre um livro dele, faça as mentorias dele que vale a pena, gente. É um poço de conhecimento ali. Tá bom, Matheus? Quer falar uma última palavra? Não, só agradecer. Obrigado pela oportunidade. Espero fazer mais vezes com você também. E assim que eu tiver a agenda de live lá no meu Instagram, fica ligado que você vai ser um dos convidados também. Tamo junto então, gente. Valeu. Obrigado. Irmão. Obrigado, Mati. Beijo. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.